Bom, tem uma outra notícia que eu queria trazer aqui para ela também, coloca na tela aqui para mim, que é em relação ao início do passaporte aqui em São Paulo, Natália. Olha só, começa a cobrar hoje, aqui na capital paulista, o passaporte da vacina para eventos com mais de 500 pessoas. Eles vão iniciar essa cobrança para as pessoas entrarem nesses eventos como feiras, congressos, shows e inclusive jogos. Um dos objetivos é justamente estimular as pessoas à segunda dose. Você acha positiva essa iniciativa e deve reduzir essa fila de mais de 300 mil pessoas só na capital paulista que estão atrasadas para a segunda? Fabiola, qualquer iniciativa que incentive a população a se vacinar é muito boa. Agora, evento com 500 pessoas? Precisa disso agora? Aqui em Nova York, por exemplo, a gente tem um incentivo para as pessoas se vacinarem, que é que ninguém pode entrar em bar e restaurante sem mostrar o comprovante de vacinação. Então, a pessoa quer entrar num restaurante, onde certamente não tem 500 pessoas, mas tem gente dentro de um salão fechado, ela tem que mostrar o comprovante de vacinação, senão vai ter que sentar do lado de fora. Tem restaurante que não tem área externa. Agora, 500 pessoas? Sério mesmo? Acabou a pandemia? Para a gente ter evento com 500 pessoas, mesmo vacinadas, com uma variante circulando que é muito mais contagiosa do que as outras, e que a gente sabe que, e isso precisa ser dito, isso não é um defeito da vacina, a gente sabe que mesmo pessoas vacinadas podem se contaminar e transmitir, mas elas transmitem menos, mas ainda transmitem. Então, isso é normal, isso acontece com diversas outras vacinas. As vacinas não foram pensadas para bloquear completamente a transmissão e sim para impedir doença. Mas sabendo que isso acontece e que a gente vai enfiar pessoas num evento enorme, show, jogos, 500 pessoas juntas, incentivar a vacinação eu acho ótimo, do mesmo jeito como está sendo feito aqui em Nova York, em outros locais dos Estados Unidos, você exigir o comprovante de vacinação para diversos compromissos sociais, você quer entrar num restaurante, você quer entrar num museu, você tem que apresentar o comprovante, mas evento de 500 pessoas eu acho que já é um certo exagero. Você até falou sobre a história da variante Delta, né? E tem notícias disso hoje também. Eu queria um comentário seu. O São Paulo confirmou a primeira morte de um paciente com a Covid que estava com a variante Delta. Eles estão monitorando mais de 700 casos, possíveis casos da variante Delta. Essa vítima morava em Piracicaba. O Ceará também confirmou uma morte pela variante Delta de um homem de 45 anos que não tinha tomado vacina. E a gente segue na preocupação em outros estados brasileiros, né? Há poucas informações, né, doutora Natália, a respeito de como a variante Delta está atingindo, mas o que todos os especialistas dizem é que ela está totalmente disseminada pelo Brasil. Queria uma análise sua sobre esses próximos dias e o que essas primeiras mortes elas trazem de preocupação para o nosso país. Fabiola, no Rio, inclusive, já tem dados atualizados de que a variante Delta está bastante espalhada. Os últimos sequenciamentos que eles fizeram mostraram uma predominância grande da variante Delta na população. Como a gente imaginava que ia acontecer? A gente tem uma variante que se tornou prevalente em vários outros locais do mundo, não há por que imaginar que ela não vai se tornar prevalente aqui. A gente ainda ficou no começo pensando, vamos ver como que ela vai competir com a Gama, porque a gente tinha a Gama muito prevalente aqui, e pelo visto ela está ganhando, ela é uma variante realmente mais eficiente em nos infectar, mais contagiosa, então ela passa com mais facilidade de pessoa para pessoa, é natural que com o tempo ela se torne prevalente. Qual que é a preocupação disso? Exatamente o que aconteceu no resto do mundo, como a gente acompanhou os casos aqui nos Estados Unidos, em Israel, é uma variante mais contagiosa, então ela vai acabar atingindo mais gente, ela tem um certo breakthrough de vacinas, e até por ela ser muito mais contagiosa, e como eu falei, porque as vacinas não são perfeitas, então a gente vê aí uma pequena queda de eficácia das vacinas em conter a transmissão pela Delta, mas não em conter hospitalização, caso grave e morte, para isso as vacinas continuam indo bem, mas a gente vai ver uma maior transmissibilidade.
Então, se a gente tem uma grande população ainda de não vacinados e uma variante muito mais transmissível, a gente deve realmente se preparar Uhum. para usar o que a gente não faz, né, Fabiola, que é usar as outras medidas de contenção, que é o uso de máscaras, evitar aglomerações, o distanciamento. Vacina não faz milagre sozinha. A gente não pode confiar na vacinação como a nossa única estratégia de combate à pandemia, principalmente quando a gente tem uma vacinação que, se por um lado pegou ritmo agora, e isso é muito bom, a gente vê que a vacinação está pegando ritmo no Brasil, mas por outro lado a gente tem esse problema da segunda dose, que é importante justamente para a Delta. Uhum. Então, é acelerar a vacinação e continuar com as outras medidas de prevenção. Uhum. E isso a gente vê muito pouco. A gente está praticamente se fiando só na vacinação como estratégia exclusiva. Isso não tem como dar certo.